no ar, filho. Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Baldino Júnior e estamos começando mais um programa livre. Hoje é segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018, o ano está acabando. Boa tarde, o programa nosso hoje, vamos discutir aqui os casos de polícia. Lula depois na Justiça Federal. Sérgio Moro pede exoneração e já não é mais juiz. Canadá libera maconha e falta droga nos estoques. Entrevistarei daqui a pouco por telefone o empresário e delator Valvir Vieira, que vai falar sobre os escândalos que envolvem os prefeitos de Eunápolis e de Porto Seguro. Ônibus da aviação Cidade de Porto Seguro sofre acidente na ladeira do Vilagem. Calçadão do Cais, em frente à Praça do Relógio, está afundando. Vereador de Eunápolis, J. Batista, fala sobre a prisão do presidente da Comissão de Licitação. Vereador Rodrigo Borges, de Porto Seguro, fala sobre a prisão do presidente também da Comissão de Licitações. Vereadores não convencem e nem explicam a razão do Congresso do Rio Grande do Sul. Porto Seguro e Eunápolis poderão deixar de receber recursos federais. Prefeita vai privatizar a água de Porto Seguro e marca audiência para o dia 11 de dezembro. Boa tarde, Gabiru! Boa tarde, Umba! Me acode aí! Boa tarde, terra-mãe do Brasil! Boa tarde para você que está ligadaço no programa livre. Eu sou o Gabiru, ele é o Baldino Júnior e este é o meu, é o seu, é o nosso programa livre. E o programa livre hoje está um programa bombástico. Hoje tem bomba d'água, uma bomba diferente. Hoje tem bomba, Gigi. O programa está dinamitante. O programa está dinâmico. E hoje eu vou mandar também, na hora do Leleque, eu vou mandar um nheco fum e um nheco vare para alguns vereadores da cidade. Gigi, prepare a música do Cleiton e Cledilba pra gente oferecer no final. Vou pra Porto Alegre. Tchau. E agora, Gigi? Agora tá na hora do... Agora tá na hora do Leleque. E meu primeiro Leleque vai para o meu amigo Gerson Kelf. Gerson escuta o nosso programa, aliás, ele assiste pelo Facebook lá de Ilhéus. O Gerson, ele é assessor da deputada Ângela Souza, que é a mãe do prefeito do Marão. É isso aí, um leleque pra você, meu amigo Gerson Kelf. Também quero mandar um leleque para o Paulo de Trancoso, o Julinho de Itaporanga, o Valcena, meu amigo Valcena lá de Coroa Vermelha. Quero mandar também um abraço de Nabucodonosor para o pastor Lauro José. Quero mandar um leleque para o Derandri Cardoso. E também tem que mandar um leleque hoje, um leleque muito especial para Neia Mereu. A Neia, o Baldino, ela ouviu o nosso programa quando ela estava em Roma, lá na Itália. E agora ela está em Porto Seguro ouvindo o nosso programa aqui na cidade. É a nossa ouvinternauta internacional, itinerante. Quero também mandar um leleque para o meu amigo Beto Polimentos. Também o meu amigo Vic Roma. E agora é com você, Uba. Agora você mande leleque, cumprimente seus amigos, agora é com você. Ô Gabiru, eu quero mandar primeiro aqui um abraço especial para todos os conselheiros
tutelares de Porto Seguro, que teve um dia especial ontem, né? Verdade. É o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Sim. Foi ontem. Quero mandar um abraço também para Karine. Lembrar, né, que o deputado Udurico Júnior conseguiu agora recentemente Foi o kit. um kit para o Conselho Tutelar de Porto Que é um Seguro. carro, uma geladeira, 5 computadores, uma impressora, um bebedouro, exato. né? Foi liberado. Agora já só pro- falta a prefeitura tomar as providências. Porque já fazer tá o lado resolvido. dele. Eu quero mandar um leleque também especial para Karine Ramos, do Hotel Náutico, que está nos ouvindo agora, para o meu amigo João Bruno e também para Marco Boca, Lúcio Pinto. Quero dar um abraço também. Lúcio, inclusive, ontem participou lá do almoço do Rotary Club, junto lá com o Marcos Boca, com a Cecília Nakamura. Quero mandar também um abraço para meus amigos Pataxós, Reinaldo Pataxó, o Tuxê, o Bachu do Gás, Ibaca e também meu amigo Rosimar. Ô Gabiru, Paula Reis está nos ouvindo lá de Macaé e mandando um abraço para os seus familiares, para o seu pai, Arnaldo, a sua tia Lia, que mora aqui na rua 4 de Maio. Sim. Macaé, lá no Rio de Janeiro. Rio de lá no Janeiro, Rio de Janeiro. Ô Gabiru, e Dona Vilma, da cidade histórica, que ouve sempre o nosso programa, tá fazendo aniversário hoje. Opa! E eu quero mandar um Olê! abraço pra Dona Vilma e pra sua irmã, a Dona Maria do Amparo. Lá da cidade histórica. Da cidade histórica. Cidade histórica, então, Sim, Gabiru, e também um Dingo Marcos. Dingo Matos, que tá nos ouvindo agora, também um grande abraço pra Dingo Matos. Aqui eu quero mandar, aqui é o seguinte, o meu amigo, o Ricardo Praia, mandar um leleque pra ele. Quero também mandar um leleque pro pessoal, todo o pessoal do restaurante da Moama, lá no Arraial da Ajuda. Mandar um abraço de Neco Vai pro vereador Robson. Mandar um abraço de Neco Fum pro vereador Dilma. Bota o Neco Vai e o Neco Fum aí, E quero também mandar um leleque para o meu amigo Alberto, que é o Papai Noel. E eu quero dar um recado pra galera que tá chegando o final de ano. Quem tiver precisando de um Papai Noel, o Papai Noel Alberto, ele tem todo o vestuário, ele tem a roupa do Papai Noel, ele tá pronto para ir lá animar a sua festa. O Papai Noel, ele só não tem a rena, aquela rena e o trenó. Isso aí ele não tem ainda, a rena e o trenó, não. Agora o resto, o aparelhamento todo, o Papai Noel Alberto tem. E o telefone dele é 999067640. Ô Gabriel, eu quero mandar um abraço também, que faltou aqui, ao nosso amigo Romali Moura. Meu amigo Romali! Ele tá de parabéns aí, Gabriel, porque os filhos dele, né, tanto a Mila e o Miller, né, os dois passaram na ordem dos advogados, passou no exame de ordem, né? E boa agora, notícia, parabéns boa aí notícia. a Romali Moura. É uma família de advogados, né, Uba? Exatamente. Muitos advogados da família. Já pode arrumar confusão. Já né? pode arranjar demandas à vontade, À vontade. que tem como resolver. E aí, para finalizar, eu quero mandar um recado, que é o seguinte: no próximo sábado, dia 24 de novembro, vai haver a Cavalgada Azul. A Cavalgada Azul, o local vai ser no Clube dos 40, mas a concentração será no Camping Tapapiri, a partir de 2 da tarde. Aí as atrações já estão confirmadas: o Gilney Show, o Valber Luiz, Lelinho Alves, e a realização desse evento espetacular é da comitiva dos amigos de Imbiruçu. E claro que o Novembro Azul, ou da Cavalgada Azul, tem o apoio e o patrocínio da Rádio Porto Brasil FM. E agora, Gigi, depois da hora do leleque, nós não vamos mais perder tempo, Gigi. Vamos direto para os casos de polícia. Casos de polícia. Que tiro foi esse? Casal de Trancoso sofre emboscada em Itabela. Mulher morre na hora. O marido fica gravemente ferido.
na manhã de ontem, do domingo, um casal morador de Sapirara, na região de Trancoso, estava na cidade de Itabela visitando alguns parentes. Na manhã, por volta de 7 horas da manhã, o casal saiu de casa e foi até o centro de Itabela. No trajeto, eles foram interceptados por homens armados que já chegaram metendo bala no casal. A mulher, a Beatriz, conhecida como Bia, ela morreu na hora. Morreu dentro do carro, executada com vários tiros. E o marido dela, que é conhecido como Céu, o apelido dele é Céu, mas o nome dele é Joselito, ele está gravemente ferido no hospital de Eunápolis. Foi transferido para o hospital regional de Eunápolis. Segundo informações da polícia, esse casal, ele chegou a ser preso em 2015 pela acusação de ter matado um homem em Sapirara. O Céu, ele é acusado desse crime. E segundo a polícia, ele chegou a confessar que cometeu realmente esse crime porque a vítima tinha jogado fumaça de cigarro na cara dele. Ele ficou revoltado, ficou chateado e resolveu matar o cidadão. Resolveu matar o rapaz. E pelas investigações da polícia, a Beatriz também teria participado indiretamente desse crime, porque ela teria escondido a arma que foi utilizada pelo marido para cometer esse crime. E ontem em Itabela, pela manhã, foi um dia de pânico, foi um dia de terror, porque foram muitos tiros, foram mais de 30 tiros que deram no casal que estava num Fiat Uno vermelho com placa de Porto Seguro. E também na sexta-feira, o bicho do pé redondo estava solto. Um morador da Vila Horária de Capralha, ele foi assassinado em Porto Seguro, em Pindorama. Ele foi assassinado com 25 tiros. Olha o nível da violência, como estão as coisas em Porto Seguro. Ô, Gabriel, só para o pessoal se situar, a Vila Horária fica do outro lado da BR, porque Pindorama fica do lado esquerdo, daqui quem vai para Eunápolis. Sim. E a Vila Horária fica do lado direito, outro lado da que ali pista. já pertence a Cabralha. Exatamente. Do lado esquerdo é Pindorama, que pertence a Porto Seguro, do lado direito é Vila Horária. Exatamente. Então, o Domingos, que foi a vítima que sofreu essa quantidade de tiros absurda, ele era, como você já explicou, da Vila Horária e foi visitar uns parentes que moravam em Pindorama. Ou seja, ela atravessou a pista. Quando ele foi abordado por 2 homens numa moto que dispararam impiedosamente 25 tiros no Domingos de Jesus, de 45 anos. Ele não tinha passagem pela polícia, a polícia não tem nenhuma informação de nenhum crime, de nenhum envolvimento do Domingos, como sempre se fala, com o tráfico de drogas. Ao contrário, ele era uma pessoa limpa, um trabalhador. As informações que nós temos é que ele trabalhava, era agricultor, era um trabalhador rural e tinha ido visitar a irmã quando foi brutalmente assassinado. A irmã chegou a ouvir os tiros, que isso aconteceu na noite da última sexta-feira. E os últimos BOs do programa de hoje é que uma professora, hoje pela manhã, ela teve o carro tomado de assalto em frente a uma escola no bairro Baianão. Isso ocorreu hoje pela manhã. A professora teve o carro tomado de assalto. E também ontem, no domingo, um caso realmente demonstra o nível de insegurança que está a nossa cidade. Assaltantes, ontem no domingo, levaram um cofre de um posto de combustível no centro de Porto Seguro. Esse assalto ocorreu ontem, no domingo. Nós não temos mais informações sobre esse caso, mas esses são os relatos dos BOs da semana. E aqui, Gigi, estamos encerrando os casos de polícia.
Programa Livre. Apresentação: o Baldino Júnior. A mão do amigo estendida para ajudar quem precisa. O Baldino Júnior. Gabiru, quem está nos assistindo pelo Facebook é Jacques Pierre da Ajuda, Santiago, Lucimara Messias Mara, Isaías Costa, Jorge Nunes, está mandando um abraço para você, Gabiru. A Aline Guedes está falando aqui sobre a matéria que a gente vai daqui a pouco falar da maconha lá no Canadá. No Canadá. Está dizendo aqui, maconha é uma das drogas mais consumidas do mundo. Há uma lacuna crescente entre os últimos acontecimentos, tá certo? Manda um beijo aí para Camanducaia, Minas Gerais. Aqui é Lucimara Messias, olha. Camanducaia, desculpa. Maria Aparecida Souza Vieira, Berg de Jesus. Manda um alô para a equipe da produção da Gráfica Color, tá dado. Adenilson Andrade, Gabiru, manda um abraço aí de Jiboia para Niel Frete. Niel Frete, um abraço de Jiboia para Niel Frete. Agora um abraço bem apertado, viu, Niel? Irenildo Santana Santos, boa tarde, Baldino. Manda um alô aqui no Arraial da Ajuda, tá dado um alô especial para os meus vizinhos do Arraial da Ajuda. É isso aí, os seus vizinhos. Paula Góes está ouvindo a gente também pelo Facebook. A Lucinei Nobre Patajó. Esse outro nome aqui eu não consegui ler não, viu, Lucinei? Valéria Cristina Vizin está ouvindo o nosso programa. E também tem aqui a Milka, que sempre está ouvindo o nosso programa. Leandro Carlos Pereira, assíduo. Evandro Vando e também Derrandre Cardoso. Está ligado no programa Antônio Desidério, César do Cipó, lá de Vera Cruz. César do Cipó, ele tá bombando aí. Bom, Gabiru, vamos falar agora. Tá chegando aqui, antes da gente seguir para a primeira matéria, tá chegando aqui um abraço de língua de Teiú para Toninho, lá no Orla Center. Toninho, receba aí esse abraço de língua de Teiú. Isso é um amigo seu muito considerado que tá mandando esse abraço para você, Toninho. E daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista por telefone com Valvir Vieira, que é empresário e delator dos esquemas fraudulentos que envolvem o prefeito de Eunápolis e a prefeita de Porto Seguro. Ele vai falar pra gente daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar que Lula, o ex-presidente Lula, mais uma vez foi depor agora na Justiça Federal e dessa vez, Gabiru, não foi o juiz Sérgio Moro. O PT sempre utilizou um argumento de que era perseguido por Sérgio Moro. Sérgio Moro nem juiz é mais, porque ele renunciou essa semana à função de juiz, porque será ministro da Justiça do governo futuro de Bolsonaro. Ele renunciou à função, né, de juiz, ele já não é mais juiz, ele agora é ex-juiz Sérgio Moro. E quem está substituindo é a juíza Gabriela Hart. E eu soube que está aí um movimento no PT pedindo pro Sérgio Moro voltar. Mas não pode mais, Por que, Gabiru? O juiz já pediu exoneração. Disse que a juíza é mais dura do que Sérgio Moro. Oh, zorra! E Lula chegou lá toda animada, agora não é Moro mais, eu vou me dar bem. Vou deitar e vou rolar. Deitar e rolar, mas a juíza deu, foi um chega pra lá no Lula, e Lula teve que engolir seco. Tem até um áudio aí, não tem, Gabiru? Do depoimento de Lula na última semana, que foi na Justiça Federal com a doutora Gabriela Hart, juíza federal, que botou Lula no devido lugar. Vamos ouvir. Eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não é? Eu, doutor, eu não estou sendo interrogado nesse momento. Quem me acusou. O senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo.
Gabiru foi duro, hein? Olha, ele falou assim, quem o interrogado é ele, não é ela. Ela que interroga. Né? Ele queria inverter o papel, né? Ele queria perguntar pra ela. Pra perguntar, e ela falou, se continuar assim, nós vamos ter problema. Vai ficar pior pra você. Pois é, Gabiru. E todo mundo achando que Moro é que era duro. Você viu agora estão querendo que o Moro volte. O Moro, quando aplicou uma pena em Lula de 9 anos de prisão, nego reclamou, aí recorreram pro TRF e o TRF aplicou mais 3. Foi para 12 anos. E agora eu quero saber qual vai ser a pena aplicada pela juíza Gabriela Hard a Lula. E aí, meu amigo, qual vai ser a desculpa do PT? Era Moro, agora é Gabriela. É a Gabriela. Eita! E é importante a gente situar o ouvinte que essa primeira condenação do Lula foi a respeito do tal triplex do Guarujá. Triplex é aquele prédio lá no Guarujá que ele tinha 3 andares. Exatamente, com triplex elevadores. 3 andares, com elevador privativo. Então a condenação do Moro é por conta do triplex. Esse julgamento que o Lula foi responder na última quarta-feira é sobre o tal sítio de Atibaia. Sítio de Atibaia. Que nós chegamos a comentar algumas vezes aqui sobre o caso do caseiro dele, o Maradona. A juíza chegou a perguntar ao Lula várias vezes sobre o Maradona, sobre os e-mails que ele trocava com o Maradona. Ele disse que não sabia, que nem e-mail ele tem, ele não sabe nem ao menos ligar um computador. Isso eu acredito. Isso aí é possível. Mas o Maradona trocava com ele informações. Tem um momento até que a juíza pergunta sobre uns gambás que estavam comendo galinha lá no sítio do Lula, e o Lula retado com o Maradona, mas ele disse que não sabia, que não era com ele, que ele não mexe nem com gambá, nem com galinha. Epa! Ô, Gabiru, o ex-juiz, agora é ex-juiz Sérgio Moro, foi... ele renunciou à sua função de juiz, pediu exoneração, porque ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Sim. E como ele faz parte da equipe de transição entre o atual governo e o próximo, então ele se sentiu na obrigação de renunciar à sua função de juiz, e ele agora já não é mais juiz. Sérgio Moro agora é ex-juiz federal. Exatamente. Atualmente ele está na equipe de transição de Jair Bolsonaro e certamente vai tomar posse no dia 1º de janeiro como ministro da Justiça. O Raimundo do Village, ele tá fazendo uma pergunta para você ali, ó. Ele quer saber o seguinte: Uba, por que o Lula não tá preso numa penitenciária pública, já que ele não é mais presidente? Essa é pra você, Lula. Veja bem, Gabiru, é preciso fazer um pouco de justiça ao juiz Sérgio Moro. O Sérgio Moro, preocupado com a integridade física do ex-presidente Lula e também por se tratar de uma figura que tem um prestígio muito grande no país, ex-presidente da República, por 2 vezes presidente da República. Ele fez algo que a lei nem permite. Ele manteve Lula na carceragem da Polícia Federal com um certo privilégio, não tem grade na sala, tem uma série de privilégios. Sim. Que eu não sei se essa nova juíza vai manter. Vai manter os privilégios que ele tem. Eu não sei. Sei. Porque o Sérgio Moro foi muito bonzinho com o Lula. Sim. Muito bonzinho. Uba, tem um levantamento feito pela Folha de São Paulo, foi divulgado agora, esse final de semana, que durante esses 6 meses, o Lula está preso lá desde abril, ele está preso há 6 meses. Durante esse período, o Lula recebeu 572 visitas. A média de 3 por dia. 3 por dia, 100 visitas. Nenhum preso no país tem isso. Ninguém recebe. Eu não recebo essa quantidade de visita lá em casa nunca. Solto, né, Gabriel? Não, eu tô soltinho da Silva. Eu não recebo essa quantidade de visita. Um amigo meu vai lá em casa me visitar de vez em quando. E outra coisa curiosa, Uba, é que o recorde da superlotação da cela do Lula foi um determinado dia em que ele recebeu 10 advogados. Era um comício. 10 advogados o Lula recebeu na cela dele. Então foi o dia da maior superlotação da cela do Lula na Polícia Federal em Curitiba.
Gabiru, o país, né, Canadá, que fica na América do Norte, liberou há um mês a maconha. A maconha foi liberada lá no Canadá. Sim. E a matéria de hoje nos sites principais do país é que tá faltando maconha no Canadá. No Canadá? Como é que é isso? Porque lá é o seguinte, o governo credenciou produtores rurais para produzirem a maconha. Isso lá no Canadá. No Canadá. Lá no Canadá. Esses produtores rurais inscritos no governo para produzir maconha fornecem a maconha oficial para as lojas que vendem oficialmente a maconha. Muito bem. Só que a demanda foi muito Foi grande. muito grande. O estoque acabou. Acabou a mercadoria, Uba? Acabou a mercadoria. E o governo agora está tentando encontrar uma solução, talvez ampliar o número de fornecedores. Para que não falte a maconha lá para os canadenses. Exatamente. E também, Uba, a gente tem que lembrar que o Canadá é um país, mais da metade do país é no meio de uma geleira, é um gelo da zorra. Como é que eles vão plantar maconha no meio daquele gelo? Como é que vai plantar maconha na geleira? Plantar maconha no meio de uma pedra de gelo? Essa zorra não vai dar certo. Ou então esse negócio vai sair de lá. Acostumada a plantar aí no sertão de Pernambuco. Sertão, ela precisa de um calor retado. Ela precisa de um sol quente, tinino. E esse negócio lá, plantado no gelo, Uba, isso vai dar um revertério. Isso vai ter efeitos aí não esperados. Gabiru, eu tô aguardando aqui a ligação do empresário Valvir Vieira, Sim. que vai ligar agora aqui no telefone do estúdio da rádio para participar conosco aqui de um bate-papo. Ele vai contar detalhes, porque o Valvir, além de ter feito essa delação, foi ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, fez representação da Polícia Federal contra o casal quadrilheiros, né, que são membros da facção criminosa chamada Família Fraternos. E essa Família Fraternos continua ainda aplicando golpes, continua ainda cometendo crimes. Inclusive, na semana passada, o nosso programa Bomba do Dia foi a prisão do presidente da Comissão de Licitação de Porto Seguro, Sim. que é membro da quadrilha também Sombra Escuridão Itabuna. E agora, Gabiru, ficamos sabendo que a presidente da Comissão de Licitação de Eunápolis é irmã do cara que foi preso. É tudo uma fraternidade só, né, Uba? E o Valvir tá na linha. Alô, Valvir? Alô, Baldino, boa tarde. Boa tarde, amigo, tudo bem? Tudo ótimo, Baldino. Boa tarde para você, para Gabiru e para todos os ouvintes da Porto Brasil esse ano. Boa tarde, Valvir. Você, Valvir, tem feito aí... primeiro, nós já fizemos aqui um uso de uma entrevista que fizemos, gravada com você há 2 semanas atrás, mas houve um fato novo, importante, que foi a prisão do presidente da Comissão de Licitação de Porto Seguro, que inclusive foi alvo da sua explicação aqui na entrevista anterior. Você falava, inclusive, que eles faziam todas as licitações armadas, escolhidas. E aí, Valvir, o que é que vai acontecer? Você tem feito aí denúncias ao Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Federal. O que é que você conta de novo aí? Baldino, na última entrevista que eu concedi a você aí, eu já relatava como era feito todo o sistema, como o prefeito de Eunápolis age também em Porto Seguro. A base é a mesma, não mudou, né? Não mudou, e você viu aí com a operação da PF, já desmembrou essa quadrilha aí, que eu já havia denunciado. E isso tudo ocorreu, Baldino, devido a essa quadrilha já vinha atuando, não só aqui na nossa região, mas em toda a Bahia. Eu disse que o Davi, que é o coordenador e controlador interno do município de Eunápolis, ele é o mentor de todas essas nomeações nas comissões de licitações de Porto Seguro e Eunápolis. Espera aí, me explica direito aqui, Valvir. Tem um sujeito chamado Davi, que ele é o controlador interno de Eunápolis. Exato. E ele que controla esse esquema de corrupção das licitações. Correto. Ele é de onde, Valvir? Ele é de Salvador, é uma pessoa ligada ao filho do senador Otto Alencar, é pessoa de Otto Filho, indicada por Otto Filho, ao prefeito Roberto de Eunápolis. Certo. E é ele que faz esse comando todo, é ele que controla todo esse sistema de licitações. Então você está afirmando que o Davi, que é o controlador interno da prefeitura de Eunápolis,
é que controla essa quadrilha que faz a licitação tanto em Porto Seguro e Eunápolis. Correto. Quando eu falei que a mesma família pertencia ao quadro do Departamento de Licitação de Eunápolis e Porto Seguro, se você analisar o sobrenome Smith, quando ocorreu a operação aí, todos os funcionários com o sobrenome Smith foram exonerados. Ah, é? Tanto aqui em Eunápolis como em Porto Seguro. E eles demitiram a presidente da comissão de licitação de Eunápolis também? Não, porque ela não é um sobrenome Smith. Mas ela é irmã? É irmã, sim. É irmã, mas não tem o Smith. Ela foi poupada porque não tem o Smith. Correto. Então, Baldino, esse sistema montado pelo prefeito de Eunápolis, dentro do setor de licitações de Eunápolis e Porto Seguro, eu já havia dito, essa operação que a PEV dizendo aí, a empresa RBS, que foi a empresa que logo que o prefeito de Eunápolis retornou do afastamento em novembro do ano passado, quando ele retornou, ele fez logo um contrato emergencial em lixo de Eunápolis com a empresa RBS. E deu continuidade ao contrato AIS, aí Porto. Se você pegar as duas atas dos dois procedimentos, você vai ver que o senhor Alfredo Baracate, o mesmo que está preso, o senhor de Itabuna... Alfredo Baracate é o chefe da quadrilha lá da Sombra e Escuridão, é isso? Não, eu não vou dizer que ele seja chefe, porque eu não sei até que ponto ele foi enquadrado nesse sistema. Certo. Mas ele representava essas empresas na Bahia inteira. Entendi. Tanto a AIS, a em Porto, como a RBS aqui em Eunápolis. Então a AIS que fazia a limpeza pública aqui, ele representava aqui? Representou o contrato que tem em Porto Seguro, a ata que o representante da empresa AIS é o seu Baracate. Entendi. Então o Baracate foi preso nessa mesma operação que entrou aí o presidente da comissão de licitação daqui, o Ginaldo. Exatamente. O Baracate faz parte desse mesmo grupo aí. Então, o que acontece? Esse pessoal, Baldino, é uma coisa muito complexa. Eu gostaria de estar apresentando a você documentos como que a coisa funciona. Certo. É uma coisa absurda. Tudo começa lá no início, quando se faz o edital, quando se confecciona edital para poder atender a empresa tal, a empresa da qual concedeu o direito de participar pagando os 10% que eu relatei anteriormente. E aí, na reunião que eles fazem, tanto aí na casa do que eu falei para você, do senhor Maurício, ou aqui na Chaicia, depois que define a empresa, aí eles lançam a peça editalícia. Certo. Essa peça editalícia... Valvi, nossos ouvintes de rádio, às vezes não conhecem um pouco essa linguagem mais técnica. Então, veja bem, a quadrilha reúne na casa de Maurício, aqui em Porto Seguro, ou lá no Axé-Cia, em Eunápolis. Exato. A quadrilha trata do que vai ser licitado e quem vai ser escolhido. Correto. Aí depois começa o edital de licitação, certo? Exato. 10% já paga adiantado na hora de fechar o negócio. É mais ou menos assim que funciona, não é, Valbi? Olha, no período da campanha da filha do prefeito, ele exigia esse pagamento antecipado, os 10%. Hoje, como todos os processos licitatórios que estavam em andamento ele cancelou, eu não sei qual é a estratégia que ele está usando mais, não, correto? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é do ramo e que tem acompanhado e feito essas denúncias, qual foi a razão deles cancelarem tantos editais de licitação? Baldino, no meu entender, como houve uma derrota nas urnas, e automaticamente não ia ter mais como honrar os compromissos assumidos anteriormente, então não haveria necessidade mais de onerar o município com tantas licitações com objetos semelhantes aos que já existem. Certo, então as obras seriam eleitoreiras. Exato, correto. Uhum. Era uma finalidade de arrumar voto para a filha e arrumar dinheiro para a campanha. Correto. É tanto que, se você analisar, existe uma concorrência pública aí, acho que a 005, se não me engano é 06, eu não lembro dela mais. Certo. Eu só sei que é uma licitação que inicialmente era 17 milhões para serviço de pavimentação intergravado no município de Porto Seguro. Essa licitação foi cancelada, porque o parceiro que eles arrumaram não fechou o negócio, eles cancelaram. Aí marcaram novamente, cancelaram novamente, e por último, essa licitação estava marcada para o dia 17 de outubro. Como houve
uma derrota na eleição, cancelou tudo. Cancelou a 05, a 06, a 012 e essa também de intertraval. Cancelou todos os procedimentos estatórios. Então, se foi pelo fato de não atender às normas, ou se foi questão de autoria, eu não posso te afirmar. Eu só falo, a única coisa que eu te afirmo e garanto é o seguinte: todas as licitações de Porto Seguro e Eunápolis têm direcionamento. Todas já vai sabendo quem é o vencedor. Bom, eu quero falar aqui para os nossos eleitores, quando o Valvir fala em direcionamento, ele fala em fraude de licitação, que é crime. Porque a licitação tem um objetivo de ser escolhido a empresa que pratica o menor preço. É um instrumento para que o prefeito não possa escolher. É exatamente o contrário que o prefeito de Eunápolis e sua esposa fazem. Porque eles escolhem aqueles, exigia 10% do valor do contrato na escolha e mais 20% nas medições, conforme a denúncia que o Valvir fez no nosso programa anterior. Na linguagem popular, o pessoal costuma dizer que é como se fosse uma licitação de carta marcada. Exatamente. E o pessoal já sabe o que é que vai acontecer. Já crime. é tudo combinado previamente. E a Operação Fraternos é oriunda justamente de fraude de licitação. Não é isso, Valvir? Exatamente. Eu disse nos áudios que vazaram aí que toda a operação da Polícia Pública Federal e da Polícia Federal é exatamente aquilo que ocorre. É exatamente aquilo que está nos autos, é que ocorre. Nada diferente. É como a polícia prescreveu, como a polícia enquadrou o prefeito de Eunápolis. É daquela forma mesmo que ocorre. O direcionamento é feito, o saque é feito, o pagamento é feito. É dessa forma que ocorre. Não tem diferença. É do jeito que a Polícia Federal realizou a operação, é da mesma forma que o Ministério Público denunciou. Não existe coisa diferente. É daquele jeito mesmo. Ô Valvir, uma coisa importante que você acrescentou muito na entrevista passada é que todos os crimes que você tem denunciado foram crimes praticados depois que a Polícia Federal fez a Operação Fraternos. Correto. Um monte de licitações, ou seja, a polícia descobriu o crime e eles continuaram praticando os mesmos crimes. É isso? Exatamente. Os mesmos crimes, só mudou os atores, né? Mas o elenco, o enredo é o mesmo, a forma de trabalhar é o mesmo, ele não mudou nada. Ele continua da mesma forma. Ô Baldino, eu em audiência com o Ministério Público, eu até falei com a doutora, né? Eu disse assim, por que o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal não coloca uma pessoa disfarçada de empresa para poder participar desse processo, para você ver que sai todo mundo preso dentro da nossa licitação. Porque o esquema é tão escancarado, né? É escancarado, é absurdo que ocorre dentro da nossa licitação em Eunápolis e Porto Seguro. É uma coisa vergonhosa. Bom, ô Valvir, você me disse que fez denúncias no Ministério Público Estadual e Federal. Correto. E como é que andam essas denúncias, Valvir? Estão andando, né, Baldino? Você sabe que o Ministério Público hoje, estadual, ele não tem uma estrutura adequada, né? Certo. Ele não tem a parte técnica para poder auxiliar o promotor, né, nessas investigações, nesses levantamentos, e ainda tem aquela coisa do empecilho ainda que as pessoas que estão no poder se acham dono de tudo e ainda fica protelando a entrega de documentos, né? É o caso daí de Porto Seguro, que a doutora Laí tem dificuldades em adquirir esses documentos. E o Ministério Público Federal, você também chegou a fazer? Eu tenho uma audiência marcada com o doutor Fernando na quarta-feira, porque o Ministério Público, eu não gosto só de entregar os documentos de apresentação. Eu gosto de também ter uma audiência para me explicar com ele como que funciona, entendeu? Para ele ter noção, para poder ajudá-lo, auxiliá-lo nessas questões. Ô Valvir, e na Polícia Federal? Na Federal, o doutor Dinamário, daqui de Eunápolis, ele pediu que isso aí já é outra denúncia. Uma outra denúncia que eu estou formulando, que é sobre o transporte escolar de Eunápolis. Certo. Isso aí é outra denúncia do transporte escolar de Eunápolis. Ele me orientou que quando ele concluir todas as documentações, tiver tudo em dias, ele vai me dar uma cópia para mim protocolar tudo aí na Polícia Federal. Ok, eu estou falando aqui com o Valvir Vieira, que é empresário da construção civil e que denunciou os esquemas fraudulentos da Prefeitura de Eunápolis e de Porto Seguro, que tem o mesmo modus operandi
da prefeita daqui e do prefeito marido. Você chegou a me dizer, na entrevista anterior, que quem realmente define essa picaretagem toda é o Robério. Exato. O Robério faz as coisas todas, a Cláudia é conivente, cúmplice, que só faz assinar. Mas quem faz as tretas, as reuniões, tudo é Robério. Olha, se é do conhecimento da prefeita, eu não sei, Valdina, mas que quem faz todo o processo, tudo, quem escolhe o vencedor, quem escolhe a forma de receber é o Robério. Bom, é um absurdo, isso aqui tem sido denunciado sempre, a Polícia Federal já desvendou esse esquema da Fraternos, o esquema da Gênese e agora mais novo esquema, que é a fraude depois das operações, ou seja, eles estão dando pouca importância à operação da Polícia Federal, muito pouca importância à Justiça Federal e à Justiça Estadual, continuam praticando os mesmos crimes. A mesma coisa, e não muda não. Eu acho que depois dessas denúncias, depois dessa operação da Polícia Federal, que eles cancelaram todos os procedimentos licitatórios, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou estar aqui, eu vou participar de todos os processos licitatórios que eles publicarem, que for da minha área. E outra coisa, viu, Paulinho, eu estou falando aqui coisas referentes à minha área, porque existem outras licitações de outros segmentos que eu não acompanho, entendeu? Certo. Mas eu vou estar presente aqui, as atas de reuniões, as publicações, eu guardo tudo, porque as tendências aqui são tão absurdas que futuramente a gente vai estar denunciando tudo. Bom, eu falei aqui com o Valvi Vieira, empresário, que foi aí um dos atores dos últimos dias e último mês dessas denúncias de mais corrupção envolvendo a prefeita Cláudia, o seu marido Robério e todo um esquema de fraude de licitação, de propina, né? O Valvi chegou a denunciar no Ministério Público que a prefeita e o prefeito de Eunápolis exigiam 10% antecipado de propina e mais 20% dos valores das medições como propina para a empresa vencer as licitações. Então, mais uma denúncia grave, mais um problema sério com o Porto Seguro e Eunápolis, e graças à coragem de Valvi Vieira, essas denúncias estão vindo à tona. Parabéns pela coragem, viu, Valvi? E os microfones da rádio Porto Brasil FM estão à sua disposição para denunciar a esta quadrilha que se apoderou das prefeituras de Porto Seguro e Eunápolis. Eu te agradeço, Baldino, agradeço a Gabiru aí, a todos os ouvintes da Porto Brasil FM, e eu gostaria de fazer uma observação. Existem muitas pessoas que já chegaram a trabalhar com o senhor Robério, e essas pessoas que já entraram com ação no Ministério Público, existem várias ações no Ministério Público, mas não têm coragem de chegar nos meios de comunicação e fazer suas denúncias. Se você chegar ao Baldino, no Ministério Público de Eunápolis, você vai ver vários empresários que entraram com ações contra o prefeito de Eunápolis, por ressarcimento de dinheiro, por questões pessoais, eu não sei. Eu só sei que existem vários empresários e ninguém tem coragem de vir à mídia e falar a verdade de tudo que ocorre dentro da administração dos Fraternos. Bom, muito obrigado, Valvi. Tenha uma ótima semana e sempre que tiver informação nova, nos comunique. Um abraço, Baldinho. Fica com Deus. Um grande abraço. Um abraço, Valvi. Eu falei aqui com o Valvi Vieira, que é empresário em Eunápolis e que denunciou mais um dos mais escândalos envolvendo a quadrilha dos Fraternos, que envolve o prefeito de Eunápolis e a sua esposa, prefeita de Porto Seguro. Quero mandar um abraço aqui para Evandro Bonfim, que está ouvindo o nosso programa e que está mandando um abraço para Julinho, lá de Itaporanga. Meu amigo de Itaporanga também, Reinaldo Romano, um grande abraço. Gildásio Moreira está dizendo assim que Goiano comprou um iate. Tava passeando nele no final de semana. Epa! Sério? Goiano entrou agora do clube do iate. E aqui em Portugal tem um clube do avião, agora Goiano já é do clube do iate. Quero mandar um abraço aí para Arlene Costa, para Alain Francisco, para Ailton Paixão, que estão nos ouvindo aqui e assistindo pelo Facebook. Exatamente. Gabiru, outro assunto aqui importante que eu queria falar aqui é o seguinte: essa semana passada houve aí um acidente e uma das usuárias do sistema de transporte público de Porto Seguro gravou um vídeo e mandou em rede social. Eu cheguei a publicar esse vídeo e esse vídeo teve quase 20 mil visualizações em 2 dias. Foi um acidente de um ônibus da cidade de Porto Seguro descendo a ladeira do Világio.
o ônibus parece que perdeu freio, alguma coisa aconteceu que ele meteu o ônibus no barranco, né? E teve gente que se machucou, não teve nada muito grave, mas as pessoas tomaram um susto enorme com um acidente, mais um acidente que envolve o ônibus das cidades de Porto Seguro. Esses ônibus estão caindo aos pedaços, né, Gabi? É verdade, Uba. Esse caso que você está relatando do Village, graças a Deus que não houve ferimentos graves. Mas as pessoas que estavam no ônibus, algumas se machucaram sim. Porque o ônibus desceu a pirambeira, desceu a ladeira, caiu numa zorra de uma ribanceira lá e alguns passageiros se machucaram. Agora, não é a primeira vez que esse tipo de coisa ocorre em Porto Seguro. Comumente, é muito comum acontecer desses ônibus subindo, por exemplo, a ladeira do Outeiro da Glória, que liga o Baianão à Orla. Inúmeros acidentes já ocorreram ali. Aqui na saída do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, da saída para a BR-367, ali já aconteceu o caso de um ônibus da mesma aviação soltar o fecho, o eixo de mola do ônibus, chegou a soltar no meio da pista. São inúmeros casos. Os ônibus são uns ônibus esbagaçados, uns ônibus velhos, com mais de 10, 15 anos de uso. Esses ônibus já eram para ter sido substituídos há muito tempo. No entanto, a gente paga aqui uma das passagens mais caras do país. O transporte coletivo de Porto Seguro é um dos mais caros do país e a gente tem um serviço mequetrefe. Um serviço que dá nojo. É um absurdo o que acontece no transporte coletivo de Porto Seguro. Tem ônibus, você entra dentro do ônibus, chove dentro do ônibus. Sábado eu fui pra feira do Campinho, peguei um ônibus, peguei aquela chuvinha ali de meio-dia, choveu dentro do ônibus inteiro. Eu desci na feira com o cabelo todo molhado. Eu e os passageiros que estavam dentro do ônibus. É uma esculhambação o que se faz com o usuário de ônibus de transporte coletivo de Porto Seguro. Como eu já disse, paga e paga caro para um serviço muito porqueira. Ô, Gabiru, quando você fala paga e paga caro, é verdade, porque se você comparar as tarifas daqui com São Paulo, Rio de Janeiro, é praticamente o mesmo preço. Acontece que lá as distâncias são 30, 40, 50 quilômetros. Aqui são 3, 4, 5 quilômetros. Claro. O sujeito pega um ônibus no Cambolo e desce no Mirante. Qual que distância ele percorreu? Qual foi a distância que ele percorreu? Dá 1 quilômetro e pouco. Dá 1 quilômetro e pouco. No entanto, Brasília, ou Salvador, ou São Paulo, você paga uma passagem equivalente e você anda 50 quilômetros. Anda 50 quilômetros, 60 quilômetros. É inexplicável o que ocorre com o serviço de transporte coletivo em Porto Seguro. Calçadão do Cais. Tem até o áudio. Tem o áudio aí? Vamos ouvir o trechinho do pessoal reclamando. É o áudio do vídeo que eu postei, não é isso? Exatamente. Vamos ouvir. A senhora tá bem aí? Ele machucou o ombro aqui, ó. Isso aqui, gente, é o ônibus do Village 2. Acabamos de cair aqui nessa ribanceira, ó. Os ônibus que a Porto Seguro coloca pra gente aqui, ó. E ainda proíbe a gente pegar a lotação. Por sorte, só um rapaz machucou o ombro, porque o motorista jogou aqui, ó. Não sei se perdeu freio, ninguém sabe de nada aqui. Mas isso eu tô fazendo esse vídeo aqui só para denunciar o descaso que é essa empresa de ônibus. Gabira, é um absurdo e isso tem sido reclamado sempre aqui e continua a mesma porcaria. A mesma porcaria. E é um assunto importante aqui porque a prefeitura não exige melhora nos ônibus, não resolve o problema do alternativo, não resolve o problema do transporte e a população aqui paga o pato. E os vereadores calados, como sempre. Em silêncio, viajando para Porto Alegre. Viajando. Para Porto Alegre. Bom, calçadão do cais em frente à Praça do Relógio está afundando. Gabiru, ali onde tem um cais, aquele calçadão que o pessoal anda ali
fazendo atividade física, ou de bicicleta, ou caminhando. É um lugar ótimo para caminhar. Está afundando e até agora nada está sendo resolvido. Em frente ali à Praça do Relógio. E são crateras enormes, Ubaldino, são crateras enormes. Ali à noite, principalmente à noite, ali é um trânsito de muitos turistas, muitos visitantes, eles circulam pelaquela localização. Só está faltando um turista cair dentro da zorra de um buraco daquele. Turista não, turista, morador, qualquer pessoa. Porque à noite você não consegue ver, é umas crateras do tamanho dos buracos da Lua, e cada vez aumentando mais. Nós já falamos disso aqui no programa, não é a primeira vez, e a prefeitura de braços cruzados, esperando acontecer o quê? Esperando acontecer o pior, esperando acontecer um turista, alguém, um senhor de idade, uma criança cair na zorra de um buraco daquele e se machucar. Porque é uma coisa fácil de resolver. Você mesmo tem compreensão, você conhece, você foi prefeito e sabe que aquilo ali é um reparo que é fácil de fazer, mas é preciso ter vontade de fazer. É preciso primeiro querer fazer. Querer fazer, porque se não quiser fazer, aí não vai ter jeito mesmo. Bom, como a Câmara de Porto Seguro estava sempre, desde o início do governo Cláudio, no silêncio tumular, ou seja, o silêncio do túmulo, que ali no túmulo aí a gente não ouve nada, né, Gabiru? Então, o silêncio tumular da Câmara de Porto Seguro, o vereador J. Batista, lá de Eunápolis, fez lá uma reflexão sobre a questão da prisão do presidente da comissão de licitação. Exatamente. E ele joga duro. Ele fala dessa situação da licitação, dessas fraudes, dessas licitações direcionadas, como foi revelado agora há pouco pelo empresário Valvir. E é importante a gente até lembrar os nossos ouvintes que quem tem ultimamente tomado posições em defesa de Porto Seguro do município é o vereador de Itabela, é o vereador agora de Eunápolis, os vereadores de Porto Seguro. Eunápolis tem dois lá, né? Tem três. Tem Arthur da Pé, tem o Jurandir e o J. Batista. Exatamente. Aqui ainda... Aqui até agora nada. E tem um vereador lá de Itabela que também, o Alencar, tem tido um posicionamento firme em defesa de Porto Seguro, em defesa do município de Porto Seguro. Enquanto os vereadores daqui, que tinham a função de fiscalizar... Será que dá pra trocar vereador? Ah, mas se desse pra trocar, era bom demais. Eu vou até na próxima eleição, eu vou pedir pra votar em prefeito, eu vou votar em Porto Seguro. Agora, vereador, eu quero votar em Itabela. Quero votar no vereador de Eunápolis. Pra ver se alguém se interessa por defender o município de Porto Seguro. Vamos ouvir. Senhor presidente, há uma lei nacional de concessão pública. Essa lei prevê, se também não me falha a memória, no seu artigo 27, de que a transferência, Ramos, da concessão pública, ela precisa preceder a anuência do poder público municipal. Como é que se permite negociação de um bem público entre particulares sem a anuência do ente público? Ou seja, Eunápolis realmente precisa entrar nos eixos da legalidade. Muita coisa ilegal acontecendo nesse município. O outro assunto que me traz à tribuna é sobre essa questão relacionada à comissão de licitação. Queridos, eu venho advertindo aqui na casa, está aqui uma matéria do jornalista Geraldinho Alves, do Bahia 40 Graus, ratificando exatamente aquilo que eu já havia denunciado aqui na tribuna. Meus queridos e nobres vereadores, não existe comissão de licitação aqui na cidade. O presidente da comissão de licitação foi preso pela Polícia Federal. As licitações aqui são previamente direcionadas. Gabriel, você ouviu aí
o J. Batista, vereador lá de Eunápolis, falando o que a gente esperava ouvir de vereadores daqui. Exatamente. Porque quando ele fala do presidente da comissão de licitação preso, ele era presidente da comissão de licitação até o dia 18 de junho. Lá de Eunápolis. Lá em Eunápolis. Exatamente. Depois fizeram a troca. No dia seguinte foi nomeado aqui em Porto Seguro e nomearam a irmã dele lá. Lá em Eunápolis, exatamente. E aí fizeram essa troca. Sim. E aí, Gabiru, dia 19 nomeado, o malandro que saiu lá de Eunápolis foi nomeado aqui. Só saiu porque foi preso. Exatamente. E a prefeita o exonerou exatamente no dia 6, no dia que ele foi preso. Depois que ele foi preso pela Polícia Federal. E o vereador diz aí claramente, não existe comissão de licitação em Eunápolis. A mesma coisa pode-se dizer de Porto Seguro. São as evidências, está tudo muito claro. A Polícia Federal já descobriu tudo. É questão de tempo. É questão de tempo. Agora é aguardar. Aguardar. Bom, depois do silêncio tumular, depois da boca de siri desses vereadores de Porto Seguro, eis que me surge o vereador Rodrigo. O vereador Rodrigo, até que enfim, falou, foi o único também, viu? Foi o único que falou a respeito desse esquema nas licitações. Verdade, Uba. Falou de forma meio tímida, mas falou. Falou timidamente, mas falou. É verdade. Vamos e a gente tem que lembrar também, Uba, que o Rodrigo, ele não viajou com a equipe de Porto Alegre. É preciso fazer. Ele não, é preciso fazer, né? É preciso fazer. Dar essa informação que é importante. Importante. Vamos ouvir Rodrigo Borges falando sobre esse esquema. Presidente, fico preocupado com a situação que vem caminhando dia após dia na nossa cidade, surgindo um tenebroso tsunami a cada dia, destruindo aos poucos. Saliento isso por acompanhar constantemente a situação licitatória. É tanta suspensão que sabemos que isso não é normal. Além de termos suspensões, ainda temos cancelamento de contrato a pedido do Ministério Público, além da inabilitação da empresa de lixo e da empresa Salvador responsável pelos maquinários. E para ficar ainda mais aterrorizante, ainda temos a detenção do presidente da Copel em Porto Seguro, suspeito de envolvimento falcatrua nas licitações em cidades do que passou. Peço, presidente, que seja chamado nesta casa o responsável pela atual pasta, para que tenhamos os esclarecimentos para informarmos a população que nos cobra. Porque, colegas, é a Copel o coração do município. Se não funciona corretamente, somos cobrados porque o serviço não anda. Nosso Porto Seguro não merece isso. Nosso povo não merece tanta desgraça. Bom, eu não... Contente eu não tô, Gabiru, mas também me gera uma expectativa, uma luzinha lá no fundo do túnel, ver começa o a surgir uma posicionamento de Rodrigo. Né? Esse posicionamento de Rodrigo pode ser o início de um bom senso de algum vereador para poder não participar dessa quadrilha. Porque esses silêncios tumular não tem explicação. E a preocupação de Rodrigo, eu espero que ela aprofunde. Eu espero, por exemplo, que ele tenha a iniciativa de criar uma CPI. Eu tenho uma expectativa que o Rodrigo possa formular, ele é contador, que ele possa formular uma denúncia no Ministério Público Federal, que ele possa fazer uma denúncia no Tribunal de Contas dos Municípios, que ele possa fazer uma denúncia no Ministério Público Estadual, que só ficar preocupado não resolve. Não resolve. Só preocupado eu já estou há muito tempo. O que eu quero, pelo menos, é um bom sinal. Ele falou. O fato de Rodrigo falar já é um bom sinal. Espero que daqui para frente não fique só na conversa. E no final ali, Uba, a gente vê claramente o desabafo do vereador quando ele diz que Porto Seguro não merece tanta desgraça.
São palavras, são expressões Fortes. utilizadas pelo vereador de uma forma muito corajosa. Ele está dizendo que Porto Seguro não merece essa desgraceira que está tomando conta do município. Pois é, mas ele como vereador, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público Federal, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público Estadual, ele pode fazer uma denúncia na Polícia Federal, Sim. no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas dos municípios, e pode fazer o que eu fiz. Ele pode propor, por exemplo, uma comissão especial para cassar o mandato da prefeita. Porque só ficar indignado e preocupado não resolve. Aí precisa mais. Mas já é um bom começo, porque foi o único que falou alguma coisa. Tá andando, já é alguma coisa. Foi o único que falou alguma coisa. Pelo menos isso, graças a Deus. Né? Graças a Deus, pelo menos falou. Mas agora a gente quer atitude, viu, Rodrigo? Dá pra fazer. Você que é contador, manja de conta, sabe das contas, sabe o que significa a comissão de licitação e sabe que a sua prefeita é chefe de uma quadrilha. Basta agora tomar a iniciativa. Né? Faça a denúncia do Ministério Público Federal. Não fica aí atrelado a meia dúzia de emprego, não. Não fica, não. Vai aí, nego velho. Jogue duro. Você pode ter certeza que a cidade vai ter orgulho de seu mandato se você denunciar essa prefeita chefe de quadrilha. Mas por causa de meia dúzia de emprego, não fica feio. Faça a denúncia. Nós vamos ficar na torcida aqui para você fazer. Né? Falar já é um bom começo. Mas só falar não resolve. Porque de bolodória a pouco tá cheio. Ninguém aguenta mais. Precisando tanto caô, né, Hugo? É mais do que falar. A gente precisa de denúncia. Eu já fiz. Fui aí na Câmara, eu protocolei pessoalmente. Vocês arquivaram. Agora o Rodrigo podia ter a iniciativa de fazer uma proposta de cassação do mandato dessa prefeita corrupta. Eu espero. Tô na torcida. Quem sabe, né, Gabiru? Essa voz começa a virar atitude. Atitude. Exatamente. Aí sim. Porque a gente fica... É assustador a covardia da maioria desses vereadores de Porto Seguro. É impressionante que o presidente da comissão de licitação da cidade está preso no presídio de Itabuna e nenhum vereador abre a boca para tocar no assunto. Vamos fazer justiça. O vereador Rodrigo tocou no assunto, falou, reclamou e fez o desabafo dele. Mas a maioria dos vereadores ele só precisa agora aumentar aí em ações, né, Gabriel? Aí Porto Seguro vai ter orgulho do vereador que tem, porque até agora... Como pode o presidente da comissão de licitação tá preso, tá num presídio, e os vereadores da cidade não se mobilizam, não criam uma comissão para ir lá procurar, eles mobilizaram, para ir lá você tá errado, Gabiru. Eles mobilizaram e foram para Porto Alegre. Para Porto Alegre, mas o que interessa mesmo está em Itabuna. O que interessa está no presídio de Itabuna, que é o senhor Ginaldo, que era o presidente da comissão, que está preso em Itabuna. Gabiru, mas eles preferiram passear em Itabuna. A passagem em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Como é que é o nome da música? Da música é o Neco Vale e o Neco. Aí é o gaúcho da fronteira. Eita! Porque o pessoal tem gente que fica na dúvida. Tem vereador que deve ter ido lá para Porto Alegre fazer o Neco Vale. Outro pode ter ido fazer o Neco Fum. Eu não sei o que é que eles foram fazer. O que eu sei é que o trabalho deles de verdade tinha que estar sendo desempenhado em Itabuna. Lá é que é o local dos vereadores de Porto Seguro ir lá procurar, entrevistar, conversar, ouvir o presidente da comissão de licitação que está preso lá. Ô, Gabiru, no mínimo, alguns vereadores fizessem aí uma comissão, fosse até a Polícia Federal de Ilhéus. Para se inteirar. Para a cidade saber o que está acontecendo. Por que ele foi preso? Nada. Qual é a razão que esse cidadão está preso? Gabiru, olha só. Quanto tempo ele vai ficar em cana? Porque, Gabiru, olha só. A gente precisa falar com seriedade. Os vereadores de Porto Seguro até então nada fizeram. Nada. O Rodrigo, lá na Operação Fraternos, mandou um ofício para a Polícia Federal. Mandou um ofício, pedindo informação. Pediu um ofício e ficou calado. Quietou. Não falou mais. Preocupou. Esqueceu. Acabou. Esqueceu. Agora ele fez um pronunciamento.
esse pronunciamento no plenário já foi uma coisa melhor, porque isso tem repercussão para saber o que está acontecendo. Agora, eu acho que o Rodrigo precisa avançar. Ele precisa fazer uma denúncia no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, no Tribunal de Contas dos Municípios, no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas da União. Tinha que fazer um pedido de cassação da prefeita. Isso sim é o papel do vereador. Porque, Gabiru, a gente tem esperança. E eu tô confiante que Rodrigo possa virar vereador. Eu tô confiante. É um bom sinal, né, É um bom sinal. É um bom já aceno. tá querendo virar vereador. Tá querendo. Tô na Um torcida. pouquinho mais de força vira. Tô torcendo. Um pouquinho mais de força vai virar. Tô vai virar. torcendo para que ele se encoraje e faça o papel de vereador. Porque o resto, até agora, nada. Até agora é só nheco vale, nheco fu. Bom, os vereadores viajaram para o Rio Grande do Sul, voltaram, tentaram se explicar, mas não convenceu ninguém. Porque aqui em Porto Seguro, lá no Hotel Solar do Imperador, estava tendo o mesmo congresso. O mesmo congresso. Mas, Gabiru, em cima da prisão do presidente da comissão de licitação, eles viajaram para o Rio Grande do Sul. Fizeram como é que o Cleiton e Cleidi faz, Gigi, como é que é? Vou para Porto Alegre, tchau. Vou para Porto Alegre, tchau. E deixaram aqui a cidade na situação em que está. Uma vergonha. Eu vou insistir nisso. Como pode o presidente da comissão de licitação, é um dos cargos mais importantes do município, ele vinha aqui ser preso pela Polícia Federal, enquanto os vereadores embarcaram para Porto Alegre, foram para Gramado. Quando retornaram, com exceção do vereador Rodrigo, nenhum deles tocou nesse assunto. Foi revelado aqui no Programa Livre. Foi o Programa Livre que adiantou, que deu essa informação foi um furo de reportagem do Programa Livre, que foi a prisão do senhor Ginaldo. Mas os vereadores lá calados. Impressionante é que agora, na última sessão, um deles lá disse que esse seminário é um seminário muito importante para os vereadores. O presidente da Câmara também reforçou de que é um seminário que era importantíssimo que os vereadores participassem desse seminário. No entanto, Uba, o site da Câmara de Vereadores não tem uma linha. Eu estou falando uma linha. Não tem uma linha sequer. Mas será que eles estão ouvindo? Eles podem botar hoje. Pode botar hoje, então bota rápido. Porque os vereadores, na verdade, eles viajaram escondidos. Eles viajaram sem a população saber. A população não sabia que 8 vereadores de Porto Seguro estavam viajando para Porto Alegre com diária, passagem de avião e os quase 50 mil reais nessa brincadeira. A cidade de Porto Seguro não sabia. Ficou sabendo porque o Programa Livre denunciou. No site da Câmara não há uma linha tratando desse assunto, que se tratava de um seminário tão importante como eles querem dizer. Era importante que a cidade soubesse, que a cidade tomasse conhecimento. Gabiru, Ailton Paixão está nos ouvindo pelo Facebook e está mandando a mensagem. Porto Seguro está maltratado com esses governantes. Felipe Barreto está dando boa tarde. E Ailton Paixão, a filha da prefeita não ganhou para deputada, agora ela está descontando no povo. A Milka diz, pode deixar, Gabiru e Uba, que eu vou ser vereador. Epa! É isso aí. Hans Hermann. Estamos precisando de vereador. Olá, se é uma Uba. coisa que Porto Seguro está precisando, é de vereador. Olha aqui, Gilberto Alves De Filho verdade. mandou aqui, Gabiru. Ah. Os 17 vereadores de Porto Seguro custa 5 milhões ao ano ao município e nada fazem. Epa! Eita! Porque o décimo da Câmara é mais de 1 milhão. Na verdade, a Câmara recebe do município de Porto Seguro, claro, com todas as despesas, são 12 milhões. São mais de 12 milhões que a Câmara recebe por ano. Por ano. É por isso que a Câmara tem dinheiro para gastar. Porque é mais de 1 milhão por mês. É mais de 1 milhão por mês.
Valmir Braz está dizendo, aqui é Valmir de Eunápolis, eu quero o Robério no presídio de Eunápolis, atrás das grades. Eunápolis, das grades. Sim. Gabiru. Vamos ver quantas visitas, ele também vai ter Bem, muita Alves, visita vamos lá. candidatar a vereador de Porto Seguro. Estamos precisando. Estamos precisando. Mas eu agora tô cheio de esperança, achando que Rodrigo agora vai, viu? Eu tô achando que vai. Eu acho que vai. Eu acho que agora ele vira vereador. Agora vai. Gabiru, deixa eu te falar aqui. Porto Seguro e Eunápolis poderão deixar de receber recursos federais porque os dois municípios não atualizaram o cadastro da dívida pública, Gabiru. Como é que é isso? Gabiru. Eles não informaram o governo federal do novo cadastro da dívida pública e poderão ficar inadimplentes. É como se estivesse no Serasa. Sim, com nome sujo. Nome sujo. Então, as prefeituras, tanto de Porto Seguro como Eunápolis, se não andar ligeiro, nós poderemos ficar sem recursos, sem repasses do governo federal. Sem dinheiro. Saúde, porque a prefeitura está com nome sujo. Ficou bonito, agora ficou bonito. Só faltava essa para completar o dia. E agora vamos à bomba do dia. É bomba, Gigi! Bomba do dia! É bomba! Bomba do dia! A prefeita Cláudia marcou para o dia 11 de dezembro uma audiência pública para discutir a privatização da água. Como é que é, Uba? Aê! A prefeita Cláudia Oliveira quer vender a água de Porto Seguro, Gabiru. Como é que é, Uba? Ela quer fazer no dia 11 uma audiência pública. Dia 11 de dezembro. Daqui final de 20 ano, dias. Período de final de ano. Período de férias. De férias. Vai fazer uma audiência pública para privatizar a água. E eu vou tentar explicar aqui. Gabiru, se a prefeitura fosse administrada por uma prefeita honesta, se a prefeitura de Porto Seguro fosse composta de governantes que não estão roubando o seu povo, se a prefeitura de Porto Seguro fosse um exemplo de administração pública, mesmo assim, privatizar a água seria um absurdo. O que é privatizar a água, Uba? Gabiru, traduz aí pra mim, me explique isso aí que eu quero entender. Ela quer vender a água para uma empresa poder vender de volta para nós. A Embasa deixa de existir, é escolhida uma empresa, a empresa se apropria da água e vende para nós. E aí vai cobrar a conta é a empresa que vai cobrar. Mesma coisa, só que agora é uma empresa, sabe lá de quem é. Sabe lá de quem. E outra coisa, se a prefeitura fosse administrada por honesto, já seria um absurdo a privatização. Mas nós estamos discutindo a privatização de uma prefeita que pode ser presa a qualquer hora por roubo, por fraude de licitação, por desvio de dinheiro da educação, por fraude de licitação. O presidente da comissão de licitação está no presídio. E essa quadrilha quer fazer a licitação para privatizar a água. Tem que ter cadeia para esses malandros, Gabiru. E é dia 11 agora. Dia 11 de dezembro está marcada uma audiência pública para privatizar
a água de Porto Seguro. A água, o serviço de esgoto, tudo vai ser agora querem uma tirar empresa a Embasa e colocar uma empresa botar a privada. empresa escolhida pela prefeita. E a gente sabe como são feitas as licitações e aqui. O presidente da licitação tá preso. Era ele que iria comandar essa licitação. Mais um absurdo que não tem tamanho. Talvez esse seja o maior deles. Porque então a prefeita estava roubando recursos disponíveis. Agora ela quer apropriar de riquezas de hoje e no futuro. E no futuro, exatamente. Deus sabe quanto e quando será. Para você ter ideia, Gabiru, a concessão é para 30 anos! Como é que é, Uba? Quer dizer que essa jogada, esse esquema que está sendo montado para privatizar a água e o esgoto de Porto Seguro, essa zorra tem o prazo de 30 anos! Ela quer vender a água de Porto Seguro para uma empresa por 30 anos. Deus sabe quem é dono dessa empresa. Deus sabe quem vai ser escolhida. Com a prefeita corrupta, marido corrupto, secretário corrupto, presidente da comissão na cadeia. E eles querem vender a água. Uma só, Gabiru. Uma cidade do Espírito Santo que fez a licitação recentemente, que é a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, terra natal de Roberto Carlos. Exatamente. Vendeu a água por 2 bilhões de reais. Como é que é? 2 bilhões de reais. 2 bilhões, 1 bilhão é o fico. 1 bilhão. 2 bilhões foi vendido 2 bilhões, que coisa. A água lá de Cachoeiro do Espírito Santo. E a prefeita tá marcando. Mas que coincidência, agora. Uba, que coincidência, 2 bilhões. A prefeita tá marcando para agora, dia 11 de dezembro, audiência pública para ela vender a água de Porto Seguro. Deus sabe para quem. Quer dizer, Uba, que a privatização da água em Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo, ficou o valor de aproximadamente 2 bilhões. 2 bilhões. bilhões. E ela, Gabiru, agora cismou de vender a água daqui. Por uma quanto prefeita será? Que pode ser presa a qualquer hora. Uma prefeita que pode passar o Natal desse ano na cadeia. A prefeita que a filha foi derrotada, que o marido pode ser preso a qualquer hora. O presidente da comissão de licitação está na cadeia. Lidera 2 quadrilhas, a Fraternos e a Gênesis. Ela quer vender a água dos nossos filhos. Porque 30 anos é a água dos meus filhos e dos meus netos. Dos netos. E aí, Gabiru, querem fazer o maior esquema de mamata que Porto Seguro já viu. E o que chama a atenção, Uba, é a pressa como eles estão fazendo essa negociata. Porque a privatização do serviço de água, de esgoto de uma cidade deveria ser debatido durante o ano inteiro. São várias e várias audiências que deveriam ter sido feitas. Tem que fazer audiência em Trancoso, no Arraial da Ajuda, no Litoral Sul. Tem que fazer várias audiências em Porto Seguro para explicar à população o que será feito. No entanto, não. Eles estão fazendo aí na calada. Estão querendo fazer no dia 11 de dezembro, que é o período de férias, as atenções já estão voltadas para o Natal, já estão voltadas para o Réveillon, para o final do ano, e eles, na calada, na surdina, estão querendo fazer um negócio milionário. Milionário não, bilionário, porque lá em Cachoeiro do Itapemirim, a privatização custou 2 bilhões de reais. Aí
1 bilhão eu fico. Ah, Gabiru. Ai, 1 bilhão Aí, eu fico. Gabiru. Aí você foi lembrar disso, hein, Gabiru? Eu fui lembrar por que eu fui lembrar. Gabiru? Porque é coincidência, né, Uba? É muita coincidência. Muita coincidência. É uma emenda que eu vou fazer pra fazer uma ponte. Vai custar quanto? 2 bilhões. E a privatização da água de Porto Seguro vai custar quanto? 2 bilhões. Não, fico! Eita!